Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença do narcisista para o psicopata? Porque é que uma pessoa que ela alimenta as suas próprias iniquidades e ela tem o medo como algo bom, como proteção, ele não consegue, ele acredita no próprio medo. E aí ele não consegue aprender com o medo. E quando uma pessoa ela não tem a capacidade de aprender com o próprio medo, todas as experiências delas são vãs. Então ela acredita estar falando das outras pessoas, onde na verdade ela está falando dela mesma. Mas ela não é convencida do próprio sentimento. E ela também não é convencida da própria visão. Então, quando você conversa com uma pessoa que ela é narcisista, o narcisista já é perverso. A pessoa que ela já é pervertida é o ímpio, aquele que não tem sentimentos. Já do narcisista para o psicopata, que a diferença é muito pouca, que é o que eu vou explicar aqui para você. Então, ele não acredita nisso, que ele não está falando dos outros, e sim dele mesmo. Então ele busca nele a própria razão e a própria satisfação da fala, porque ele não consegue mais, o narcisista é perverso, né? Para o psicopata, ele não consegue mais ter sentimentos. De tanto ele ter ignorado a própria visão, ter ignorado o pecado, ter piorado os seus problemas de iniquidade, ele já é satisfeito no erro, ele transforma o erro como coisa boa, e aí ele não consegue mais aprender com o medo, até porque ele acredita não sentir mais o medo. A pessoa que ela é psicopata, que ela não tem mais os sentimentos bons dentro dela, primeiro você tem que entender qual é a diferença do narcisista para o psicopata, que é do narcisista perverso, porque o narcisismo ele tem os graus. Então a diferença é, o narcisista ele ainda tem pensamentos e vontades de ter sentimentos, de entender os seus próprios sentimentos. Então ele fica tentando entender, o narcisista, ele fica tentando buscar a razão dos próprios sentimentos. Então ele chora, ele tenta mudar, ele tenta entender os próprios sentimentos, ele faz tudo no começo da vida dele, né? Ele faz tudo para agradar alguém, para tentar sentir o sentimento, para tentar almejar, alcançar aquele sentimento que ele tem sede, que ele deseja. Já o psicopata não. O psicopata, quando ele chega no grau da psicopatia, do narcisista perverso para o psicopata que ele não tem mais sentimentos, ele tem o amor, a pessoa que ela é psicopata, ela tem o amor como fraqueza. Ele acha que o amor traz destruição para a vida dele. Então ele tem amor como fraqueza. São pessoas fracas, são pessoas que têm sentimentos pelos outros. Ele vive apenas pelo ter. Ele não tem mais sentimentos e ele não tem vontades, ele não tem desejo mais de buscar. Porque ele já sofreu, já chorou, já quebrou a cara, ignorou o pecado, alimentou as suas próprias iniquidades. Então, quer dizer, você não entende a razão da fala de uma pessoa que ela é psicopata, que ela não fala do outro. Então, quando você conversa com uma pessoa assim, por que é que você não consegue acreditar? Algumas pessoas não conseguem acreditar na Bíblia. Não consegue ser convencido do que Deus explica. Que a pessoa fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, uma pessoa que ela aprende a confiar no medo, ela acredita ter aprendido com medo. Então, onde Deus explica isso? Por que é que tem pessoas que nem com medo ela aprendeu? Nem o medo lhe trouxe conhecimento. Então, quer dizer, devido ter tanta experiência com o próprio medo, a pessoa que ela é muito assolada, que alguém usou do medo para privar essa pessoa, para oprimir essa pessoa, para calar a pessoa, que ela não deve falar, que ela não tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa boa, que ele ignora todos esses sentimentos. E aí o medo que foi cronificando nessa pessoa, que foi condensando dentro dessa pessoa, que foi calibrando dentro dessa pessoa, ela aprendeu a confiar no medo.
E aí, devido ela fazer o medo como coisa vã, ela não aprendeu com ele. E se aprendeu, se calou para não ser envergonhada, se sentiu injustiçada, teve medo, teve vergonha, foi muito humilhada, muito massacrada na vida. Então ele aprende a adquirir com medo uma certa prudência. Então ele vai pensar, o que é que eu vou ganhar se eu falar ou se eu não falar? Quer dizer, ele aprendeu a ter o medo como prudência, como algo bom. E aí o que é que acontece com esse tipo de pessoa? A própria ciência, ela explica para você que tem pessoas que nascem sem medo, já nasce sem ter medo. E outros, ainda na infância, é uma pessoa assolada pelo medo, com excesso de medo. E aí, com a própria visão, a pessoa foi ignorando a visão da vida dela. Ela não conseguiu mais comparar. A pessoa que ela adquire o medo como coisa boa, quando ele é muito oprimido por alguém, massacrado, sofreu muito na vida, ele aprende a privar a sua própria fala. Ele não vê mais graça em falar. E aí, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Por ter medo de falar, ela adquiriu o medo como algo bom, como prudência. E aí Deus explica, nem com medo ele não vai conseguir aprender, porque ele fez o medo na vida dele mesmo, por ele se sentir uma pessoa covarde, medrosa, humilhada, ele mesmo foi se privando, foi se prendendo e acreditou aprender com esse medo. E como é que ele vai descobrir que ele não aprendeu, que não foi útil o aprendizado na vida dele, devido o medo não proporcionar um certo ponto da sua vida, o medo não proporciona mais coisas boas para a pessoa, né? Então, quer dizer, uma pessoa que nasce sem medo, já nasce psicopata. E outra pessoa que nasce com excesso de medo, você percebe que já é uma criança medrosa, assombrada, ansiosa demais, já carrega excesso de medo dentro dela. Como Deus explica isso? Porque é que tem pessoas que ela aprendeu a confiar no próprio medo e não quer saber nada sobre ele, né? É sobre isso que eu quero que você entenda. Que eu vou explicar para você as minhas experiências pela visão com o próprio medo que me deu a razão e a satisfação em querer buscar o conhecimento sobre Deus, né? Devido ter muito conhecimento. Então, tem pessoas que não têm conhecimento. Uma pessoa que ela adquire o medo como coisa boa, ela vai aprender também a não querer saber. Porque ele já acha que já sabe. Entende? A pessoa que não tem conhecimento o suficiente, ela não tem curiosidade, ela não pergunta, ela não corre atrás, ela não quer saber, ela já tem tanto medo que ela não quer conhecimento. Ela tem medo de conhecer, ela tem medo de saber. Então, esse tipo de pessoa, ele já tem o medo como prudência. Ele vai ter um ciúme, essa pessoa, ela vai ter o ciúme como se fosse amor. Ela vai dar razão aos seus próprios sentimentos. E aí, essa pessoa, ela não consegue aprender nada com o medo. Ela não consegue descobrir que tem algo, ela só sabe, a pessoa que carrega excesso de medo, ela só sabe que tem algo errado. Essa pessoa, ela sabe que tem algo errado. Tem algo aí que ela não está entendendo, ela não consegue entender a própria visão. Então, geralmente, sofre de insônias, é uma pessoa perturbada, é uma pessoa confundida pela visão, mas o medo de ser frustrada, de passar vergonha, de falar, de sofrer mais, ou até de ser agredida, né? A pessoa vai adquirindo cada vez mais o medo. E esse medo nessa pessoa vai se tornar vã devido a ela não ter conhecimento. Então, o que é que Deus diz? Se não tem conhecimento, como vai ter entendimento? Deus diz, meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então, se nem conhecimento eu tenho, como eu vou entender sobre o medo? Então, o que é que o medo vai fazer comigo? É isso que Deus explicou a Jó,
né? Em Jó 15, 2, Deus explica: a tua boca te condena. Quem carrega excesso de medo, ele acredita estar falando dos outros. Ele pensa que está falando dos outros. Uma pessoa que não entende sobre o medo, quando você vê alguém falando das pessoas, você está ouvindo e pensando na pessoa que a pessoa está falando. Porque ela não tem conhecimento do que é que ela está falando. Então a boca te condena. Deus diz: a tua boca te condena. E tu declara pela língua as tuas próprias iniquidades. Quer dizer, a pessoa não é convencida nem pela fala. Ela não é convencida nem pela visão, a razão do que ela está vendo. Então ela acredita saber. Ela acredita conhecer, por não ter conhecimento. Então Deus diz em Jó 15, 2, que essas pessoas se tornam os impiedosos, os ímpios. A pessoa é impiedosa, ela não tem sentimentos bons dentro dela. Quem carrega excesso de medo não tem sentimentos bons dentro dele. Então a impiedade dos ímpios, porventura proferirá o sábio vã sabedoria? Quer dizer, ele vai falar pela própria sabedoria. E encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada se aproveitam. E tu tens feito vã o temor e diminui os rogos diante de Deus. Quer dizer, a pessoa vai parando de falar. Ela vai deixando de falar. Se eu falar, não adianta mais eu falar. Eu falo e ninguém me ouve. Quanto mais eu falo, mais eu sofro. É assim que a pessoa pensa. Então a pessoa vai evitando falar, acreditando ter uma certa prudência. Entende? A pessoa acredita ser prudente. Eu não preciso falar tudo que eu penso. Eu não devo falar tudo que eu penso. Então alguém já usou do medo contra essa pessoa e dominou a pessoa. Entende? E tu tens feito os vã o temor, que diminui os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e eu não. Eu e os teus lábios testificam contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu? Ou fostes formados antes dos outeiros? Quer dizer, quando você ouve uma pessoa falar, ou ela viu, ou ela ouviu o que ela está falando. A pessoa, ela fala por alguma razão. Mas quando uma pessoa, ela carrega excesso de medo, por que é que a pessoa acredita que ela está falando dos outros e não dela mesma? Porque ela não tem bastante conhecimento. Por isso ela acredita estar falando dos outros. Então, pelo exemplo, para que você entenda o que Deus explicou aqui a Jó, para que você entenda, quando você está conversando com uma pessoa que ela é psicopata ou narcisista já no grau da perversidade. Quer dizer, você vende algo para uma pessoa e ela vai e lhe humilha, e lhe maltrata, porque ela se vê quando está sendo cobrada, ela lhe rebaixa. Você acredita que ela está falando de você, porque você não tem conhecimento. Então ela tenta jogar medo em você para que você não cobre. Ela tenta humilhar você para que você não vá cobrar, porque ela não aceita se ver. Então quem não tem conhecimento acredita que está ouvindo palavras pejorativas, diminutivas, humilhantes, que a pessoa está falando mesmo de você, porque você não conhece sobre a fala, sobre a palavra, o que Deus explica sobre a palavra. Então, quando você vai cobrar alguém, um exemplo, a pessoa começa a dizer que é você que está passando fome, que é você que anda querendo humilhar a pessoa, porque na certa você tem mais necessidade do... Quer dizer, ela começa a se defender acusando aquela pessoa. Então, aquela pessoa que está cobrando, se ela não tem bastante conhecimento, ela acredita no que está ouvindo. Ela acredita mesmo no que está ouvindo. Outro exemplo para que você entenda sobre o que Deus explica sobre o medo, a razão da fala, né? Você conhece uma mulher, um exemplo, uma mulher que ela tem marido, mas ela o homem tem filhos, mas o filho não é do casal. Para você entender
Que a pessoa, quando ela fala, ela está declarando algo. Não quer dizer que ela está falando da outra pessoa. Ela está falando da vida dela. Ela não está falando do outro. Ela está falando dela, mas ela acredita estar falando do outro. Mas se ela carrega excesso de medo, ela não está falando do outro. Então você conhece um casal que o homem tem filhos, mas não é com aquela mulher. E aí aquela mulher, ela começa a falar para você, né, que o marido dela é muito bom para a filha dele. Não é filha dela, um exemplo. Não é filha dela. E ela começa a despejar ali para você que o marido dela é muito bobo com essa filha, paga dentista, escola particular, leva para toda. A menina não pode pedir nada, como eu já vi algumas mulheres falar, né? Essa filha do meu marido, ela não pode pedir nada que ele quer dar. Ele quer agradar. Leva pro dentista, compra a roupa que ela quer. Então ela começa ali a reclamar do marido, porque o marido tá suprindo aquela filha, dá tudo para aquela filha. E você, quando não tem conhecimento, a mulher começa a falar do marido, da situação da filha dele com ele, e você acredita que ela tá falando dela, daquela pessoa, daquela adolescente, daquela criança, tá falando do marido. Não, ela tá falando do problema que ela passa. Porque o marido dela não faz com ela. O marido não paga dentista para ela, o marido não compra roupa para ela, aquele marido não supre ela de nada, mas supre aquele filho. Então, quando você ouve a pessoa falando do filho, você acredita que ela está falando do filho, mas ela está falando do particular da vida dela. Por isso Deus diz, a tua boca te condena, a tua língua declara a tua iniquidade, a tua satisfação, a tua falta de razão, mas você não sabe o que você está falando. Então, quando você conversa com alguém que são ímpios, ele acredita estar falando das pessoas, mas ele está falando da indignação da vida dele, do sofrimento da vida dele, da ausência daquilo que ele não tem. Então, ele está falando pelo outro, ele está falando do outro, mas ele está falando, na verdade, do sentimento que ele carrega, da aflição que ele carrega, da ausência, da falta de pertencimento. Então aquela pessoa, ela tá falando, essa filha, o meu marido tudo, paga dentista, paga roupa. Agora se eu quiser uma roupa, eu que tenho que comprar. Se eu quiser ir para um dentista, eu que tenho que pagar o meu dentista. Agora essa filha dele não pode pedir uma blusa, não pode pedir tudo que ela precisa, ele tá ali dando. E você tá acreditando que a pessoa tá falando da criança ou do adolescente e tá falando do marido. Não, ela tá falando dela. É você que não sabe que a boca declara as suas próprias iniquidades. Ele só não sabe a razão do que ele tá falando e a razão daquilo que ele vive. Entende? Outro exemplo para que você entenda a respeito das iniquidades. Quando você conhece uma mulher que ela diz assim, toda pessoa dessa cidade são falsa. As pessoas de tal estado é tudo falsa. Por que ela está falando que todo mundo daquele estado é falso? Porque ali ela não pode ser ela não pode se espalhar, mostrar quem ela é, então ela precisa ser falsa com aquelas pessoas, ela vê as pessoas, a falta de qualidade das pessoas, falsidade da pessoa, então ela está julgando, porque ela está se submetendo, lidar com aquelas pessoas, então ela está julgando todo mundo, que todo mundo é falso. Ele julga todo mundo igual, mas ele não sabe a razão do que ele está se submetendo ali, porque ele não pode falar, porque é que ele tem que se privar, porque é que ele tem medo, porque é que ele alimenta o medo, ele ignora o próprio sentimento. Outro exemplo para que você entenda a respeito dessas iniquidades do que Deus explica, de quem faz vão o temor. Ele não aprende, ele faz vão o temor. Quando você vê um homem falar, toda mulher é interesseira. Nenhuma mulher é interesseira. Toda mulher é interesseira, nenhuma mulher vale nada. São todas interesseiras. Mas a maioria das vezes você percebe que esse homem que diz que as mulheres são interesseiras, ele usa do dinheiro para atrair as mulheres. Ele usa o dinheiro para se amostrar, para atrair aquelas mulheres. Na maioria das vezes usou as mulheres,
fez mau benefício com aquelas mulheres, mentiu, enganou, traiu. Quando ele quis agora se dar bem com as mulheres, ele não confiou mais nas mulheres. Porque o que foi que ele fez com as mulheres que passou na vida dele? Por que que ele fala que as mulheres são interesseiras? Ele é o interessado. Ele usou do dinheiro para atrair as mulheres. Enganou, mentiu, traiu. Agora ele quer se dar bem com alguma mulher, mas ele não confia nas mulheres. Ou às vezes é aquele homem que fala assim, que geralmente que tem essa fala, né? Todas as mulheres são todas interesseiras, mas ele suga a mulher dele. Ele suga aquela pessoa. Quer dizer, se as mulheres são interesseiras e ele não provê a casa dele, não provê a esposa dele, não é um bom dono de casa, mente e esconde o dinheiro, quem é o interesseiro? Quem usou do dinheiro e ele fala como se ele estivesse falando das pessoas, mas ele está falando dele. Você só não consegue pegar a intenção da pessoa. Ela está falando dela. Mas a intenção, a razão do que ele está falando, ele está se defendendo, mas ele mesmo está se acusando. Se você tem conhecimento, né? Um homem promíscuo, ele fala mal das prostitutas, mas ele gosta da prostituição. Quer dizer, ele está falando mal de quê? Ele não consegue falar dele. Então ele vai se defender falando das pessoas. Mas ele fala a razão daquilo que ele viveu. Por que é que ele está condenando as mulheres? Porque quando uma mulher fala assim, nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Geralmente ela passou na mão de quantos homens? Geralmente é uma mulher rodada, que já passou na mão de 3, 4, 5 homens. Você vai ver pela fala, ela dizer, nenhum homem presta. Ela está julgando os homens, mas ela não sabe a razão do que ela está falando. Do próprio comportamento, do próprio sentimento. Por isso Deus diz que a sua boca fala as suas próprias iniquidades. A sua boca fala a sua vontade. Mas se você não se conhece, você está falando das outras pessoas. Mas você está dando vã ao medo. Você não aprendeu com medo. Você alimentou as suas próprias iniquidades. E agora não sabe a razão do que fala, nem do que sente. Entende o que Deus explicou aqui a Jó? Quer dizer, a tua boca te condena e eu não. E os teus lábios testificam contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Quer dizer, você limita Deus. Deus estava dizendo aqui a Jó. Você limita Deus com o seu medo. Você já adquiriu medo como algo bom. Você só quer ouvir aquilo que lhe favorece, aquilo que você se sente bem. Você não quer saber a razão da própria visão. Então, esse tipo de pessoa, ela não aprende mais com o que está vendo. Ela está acusando as pessoas pela razão do que está vendo. Outro exemplo para que você entenda do que Deus explicou aqui a Jó. Quando você vê uma pessoa falando mal de certa profissão, como eu já ouvi, quer dizer, a pessoa diz assim, nenhuma pessoa dessa profissão, são todas enrolonas. Um exemplo, contadora. Todas as contadoras são tudo enrolonas. Todo médico, um exemplo, são todos ladrões, todos enrolões. Porque aquela pessoa, ela paga com sacrifício. Ela faz sacrifício para pagar, ela vê que aquela pessoa, ela ganha dinheiro na facilidade, ela sofre muito para ganhar aquele dinheiro, ela se submete a coisas que ela não gosta, ela se sacrifica e vê aquela pessoa ali com uma assinatura ganhando. Então, quer dizer, ela julga as pessoas pela própria fala, pela indignação da razão do que ela sente. Por isso é que ela não sabe o que fala e não sabe o que sente, porque ela alimenta as suas próprias iniquidades. Alimenta o medo. Ela alimenta o medo, ela não tem conhecimento da razão da fala. Por que é que ela está falando assim? Então, o que é que acontece com essa pessoa? Ela se torna uma pessoa astuciosa. Uma pessoa que ela é astuciosa, ela aprende pela visão. Ela aprende
apenas pela visão. Então, se ela não tem bastante conhecimento, ela está generalizando, ela está julgando tudo pelo próprio conhecimento, porque ela não tem mais, ela não tem tanto conhecimento. Então, o que ela vai fazer? Ela não se questiona mais, ela apenas generaliza tudo. Entende o que Deus explicou aqui? Que sabes tu, o que sabes tu que nós não sabemos? Deus perguntou aqui a Jó. O que é que sabe tu que nós não sabemos? Que entende que não haja em nós. Quer dizer, ele acha que ele sabe tudo, né? A pessoa que carrega excesso de medo. Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Aqui o que é que Deus está explicando? Você conhece pessoas que são pessoas velhas, como se fossem crianças. Geralmente tem narcisista que é assim. Parece uma criança. Ela não aprendeu com o próprio conhecimento e se tornou uma criança velha. Onde tem crianças que têm uma sabedoria já mais de que um velho, mais de que um adulto. É isso que Deus explicou aqui a Jó. Quer dizer, também há entre nós encanecidos, está entupido pelo medo, encanecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das salve-palavras que te dirigimos? Por que te arrebata o teu coração? Por que te travas? Por que tu te arrebatas o teu coração? E por que pisca os teus olhos? Quando é que você descobre que uma pessoa, ela tá transgredindo? A mente está cauterizada, o sentimento está cronificado, ela é uma pessoa muito medrosa, muito nervosa. Então você começa a falar com uma pessoa, é uma pessoa que ela é precipitada, impulsiva. Você percebe que a bola do olho da pessoa fica assim, ó. Quando a pessoa ela não tem mais equilíbrio emocional e ela tá buscando dentro dela equilibrar o emocional dela, a bola do olho, você conversa com a pessoa, ela tá assim, buscando entender, para não se perder, para não se entregar, para não falar o que não deve. Ela tá buscando o que é que vai falar e como ela tá ouvindo você falar. A bola é uma pessoa agitada, é uma pessoa perturbada já. A bola do olho da pessoa fica assim, tremendo, quando você tá falando com ela. É uma pessoa que ela mente por tudo, quer ter razão por tudo, não aceita ouvir nada, tá com a mente cauterizada. Então Deus diz aqui, por que te arrebata o teu coração e por que pisca os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca. Aquela pessoa que diz assim, por que foi que eu falei isso? Ou quando você vai falar com uma pessoa que ela tá virando os olhos, lá vem ela com essa conversa de Deus. Lá vem ela com essa conversa boba. É uma pessoa que não tem temperamento. É aquela pessoa que o sentimento já está cronificado. É uma pessoa que não tem equilíbrio emocional. É uma pessoa que não caminha com o Espírito Santo. Então você já percebe na aparência da pessoa que ela não tem satisfação, que ela não quer ouvir aquilo que ela não quer ouvir, ela só quer ouvir o que ela quer ouvir. Então a bola do olho dela treme, ela vira o olho. A pessoa, você está falando com a pessoa já está insatisfeita, indignada, ela não quer ouvir. Lá vem ela com essa conversa. É uma pessoa que não tem sede por Deus. Desconhece a respeito de Deus. Ignora Deus, porque ela já adquiriu o medo. Ela acredita, está aprendendo com esse medo. Ela já aprendeu a ter prudência, ela acredita ter prudência com medo. Eu não sou obrigada a ouvir, eu não sou obrigada a saber, não é do meu interesse. Entende como é a mentalidade de uma pessoa que está com a mente cauterizada? Então Deus diz, né? Por que te arrebata o teu coração e por que piscam os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca, que é o homem, para que seja puro. Quem é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo?
eis que ele não confia nos seus santos, é uma pessoa que não confia na palavra de Deus, não confia nas pessoas que Deus já tratou, ele confia no medo. Essa pessoa confia nas suas próprias experiências, não acredita em ninguém e não consegue mais aprender com medo. Entende? Porque a gente também aprende com medo. E nem os céus são puros aos seus olhos. Quer dizer, ele não quer saber das coisas espirituais. Ele não quer saber sobre nada. Ele não quer saber a razão do que ele está vendo. Então ele acredita estar aprendendo pela visão. Ele acredita estar aprendendo pela visão. Eu tenho 2 filhos, para que você entenda a respeito do medo e do que eu vou explicar aqui para você. Eu já expliquei sobre quando uma pessoa está falando, ela acredita estar falando dos outros, mas para quem não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento, quem é morto espiritual, acredita que ele está falando dos outros, mas ele se condena com a própria fala, ele só não sabe a razão da fala. Eu tenho 2 filhos, mas eu tive muitas experiências com os meus filhos, inclusive experiências espirituais. Mas eu tive também experiências sem ser espirituais, experiências carnais. Eu tenho 2 filhos, um de 25 e uma de 10, mas que eles são totalmente diferentes um do outro, no sexo, na personalidade, nos instintos carnais. O meu filho, quando nasceu, eu visualizei, presenciei que ele era uma criança que não tinha medo. Quando eu passei a perceber que ele não tinha medo, eu passei a usar o medo para que ele tivesse medo. Eu tinha medo, aprendi com medo, não andava com o Espírito Santo, então ele tem que aprender a ter medo. Uma criança que não tem medo de cair, quando cai já se levanta rindo, é uma criança astuciosa, sem medo, arteira, leva muitos acidentes, então você passa a ensinar aquela criança a ter medo, porque você percebe que ela não tem medo. Uma criança que cai de um batente, de 3 batentes de uma escada, e ela levanta, criança pequena, de 2 anos, 1 ano, que era o meu caso, e ela já levanta rindo, você diz, meu Deus, essa criança não tem medo de nada, não se assusta com nada. Você começa a se assustar com aquela criança. Como assim essa criança não tem medo de nada? Você ensina ela a ter medo, ó, não pegue no fogo, senão você se queima. E a criança vai e pega no fogo, você começa a querer usar o medo para essa criança, porque o medo é algo bom. Quer dizer, o medo me previne até um certo ponto. É isso que Deus explica. O medo, você pode aprender com ele e ele pode lhe livrar de alguma coisa até um certo ponto. Chega um certo ponto em diante, você fica sem entender mais nada e vai adquirindo mais medo. E aí você vai usando as suas próprias experiências, os seus traumas, o seu sentimento, você acredita que você é prudente, que você já sabe, e você vai criando um sentimento dentro da pessoa para prevenir as outras. Ó, não faça isso não, para não acontecer isso com você. Quer dizer, uma pessoa que acredita ser prudente porque tem excesso de medo. Quando eu tive experiências com a minha segunda filha, que ela nasceu, eu observei que era uma criança totalmente diferente da outra. E eu fiquei me questionando. Eu disse, nossa, meu filho teve vários acidentes, cortou pulso, quase morre afogado. Era uma criança que eu tinha que ter muito cuidado, porque ele não tinha cuidado com nada, medo com nada. Já a minha filha, eu observei que ela era muito diferente. Uma menina que tinha medo de cair. Uma menina que nunca caía. Uma menina que se visse água no chão, ela tinha medo de pisar, escorregar e cair. Como assim? Uma criança já com prudência, com cuidado. E aí eu observei que era totalmente diferente um do outro. Não me deu trabalho nenhum. A minha filha não me dava trabalho nem para comer, não chorava. Era uma criança que só vivia dormindo. Quando passou a andar, a caminhar, era uma criança que se visse uma poça de água, ela já pisava na água segurando nas paredes, segurando no sofá. E era uma criança que não caía. E era uma criança prudente, cuidadosa, observadora. Uma criança astuciosa.
E como pode uma criança já ser astuciosa se ela não tem conhecimento? Se ela não tem prudência? E eu ficava pensando nisso. É totalmente diferente uma criança da outra. Uma sem medo nenhum, outra com excesso de medo. E Deus diz que não é para ter medo, que a pessoa não é para ter medo. E quem pode controlar o medo sem Deus? Por isso que quem tem o medo como algo bom, porque ignorou a Deus, tomou a mentira como coisa boa, acreditou no próprio medo, acreditou em pessoas, foi frustrada, foi ferida, foi enganada, ele vai se privando, ele vai omitindo, ele vai escondendo a vida dele e aí ele não adquire conhecimento. Essa pessoa ela não vai adquirir conhecimento, ela vai ser uma pessoa astuciosa, ela vai pensar até em falar. O que é que eu ganho se eu falar e o que é que eu não ganho se eu não falar? Porque é uma pessoa que já foi envergonhada, traída, humilhada. Então, esse tipo de pessoa, ele vai adquirir o medo como coisa boa. E vai ser vã. Foi isso que Deus explicou aqui para Jó. Vai ser vã o próprio medo e ele vai alimentar as suas próprias iniquidades. Ele vai viver pelo desejo da sua carne. E vai ser vã o medo nessa pessoa, porque ela não vai adquirir conhecimento o suficiente para que ela observe que o medo não é algo bom. Por isso Deus explica no manual de vida, não tenha medo 366 vezes, até para o ano bissexto. Por quê? Porque o medo, ele pode ser útil na vida de uma pessoa, mas só até um certo ponto. Passou daquele ponto, o medo vai condensar. Eu vou confiar na minha visão, na minha razão, na minha premonição. Eu senti, é de Deus. Então, essa pessoa ela vai ter traumas e feridas na vida dela, ela vai adquirir uma visão de mundo, uma ótica de mundo, e ela vai ficar na premonição. Ela vai ficar premunindo. Então, essa pessoa, ela vai acreditar que é Deus. Se Deus me falou, se eu vi, como podia saber? Como eu podia acertar? É isso que vai acontecer com essa pessoa que não sabe a respeito do medo e não aprendeu com ele, não se questionou, não lutou, não mudou. A pessoa que ela é assim, ela não aprendeu a brigar, a ser uma pessoa curiosa. Essa pessoa ela não teve curiosidade, não se questionou, não buscou, não ruminou, não chorou. É uma pessoa que vai pedrificando o seu coração. Então, esse tipo de pessoa, você vai sempre observar que essa pessoa ela vai ter o perdão como perca. Ela não acredita no perdão. Ela não vai ter, nessa pessoa, vai ter ingratidão, porque ela não sabe mais a razão de nada. Então, ela tentou agradar, ela tentou ser uma boa pessoa, depois ela mudou, retrocedeu mais uma vez. A alma da pessoa retrocede. Ela vai mudando por conta própria. Porque ela vai perdendo a visão. Essa pessoa, ela vai perdendo a visão. Porque ela acreditou nessa premonição. Nesse sentimento. No sentimento dela que ela privou. O que Deus disse aqui a Jó. A pessoa, ela privou a sabedoria para viver da sua própria sabedoria. Ela não almejou, ela não buscou. Eu vou mudar. Eu quero buscar. Eu quero entender por que é que eu quebrei a cara aqui. Então, se eu quebrei aqui, eu errei. Então, eu vou por aqui. Então, ela vai buscando uma via. Quando essa pessoa que carrega excesso de medo vai buscando outras vias e vai vendo que ela também vai perdendo ou vai sendo frustrada, ela vai se questionando. Mas quando a pessoa ela fica ali estagnada, com aquele sentimento, ela vai se tornando essa pessoa astuciosa. O que Deus explicou a Jó.
Uma pessoa que ela é astuciosa, a astúcia, ela precisa de inteligência, é uma pessoa que ela está sempre à frente do outro. Ela já é uma pessoa que ela está sempre buscando ter vantagem e fazer as suas próprias vontades. Não quer dizer que é uma pessoa que é ruim. Quer dizer que é uma pessoa que está buscando aprender pela visão e pela razão. Então ela está sempre testando as pessoas, está querendo conhecimento, está querendo buscar, está querendo aprender. Então ela está querendo viver pelas suas próprias razões e não tem bastante conhecimento. Então a astúcia, ela adquire, a pessoa que ela é astuciosa exige muita inteligência, muito conhecimento para ser astuciosa. A pessoa já tem que ser madura, mas a pessoa tem criança que ela já é astuciosa. Tem criança que já é astuciosa. Um exemplo, a minha filha. Esses dias eu disse, filha, vamos, lava o cabelo para a gente ir para a igreja. Ela disse, não, eu não quero não ir para a igreja. Não quero não ir para a igreja. Ela não queria lavar o cabelo. Aí para não lavar o cabelo, ela disse, não quero não ir para a igreja. Eu disse, bom, se você não quer ir para a igreja ou não, mas você vai lavar o cabelo. E aí ela pensou, se eu vou lavar o cabelo, mas não vou para a igreja, eu vou brincar. E aí eu disse, você vai lavar o cabelo, não vai para a igreja, mas também não vai brincar. O que foi que ela fez? Decidiu ir para a igreja. É uma pessoa que já é astuciosa. É uma pessoa que está buscando conhecimento. Mas eu não posso viver julgando a minha filha pelo meu conhecimento. Pelo aquilo que eu já vi na vida. Pelo aquilo que eu já vivi. Então o que foi que eu fiz? Eu digo, ela está dizendo que não quer ir para a igreja para não lavar o cabelo. Então eu disse, você vai lavar o cabelo e não vai brincar. Já não quer ir para a igreja, tudo bem. Mas você vai lavar o cabelo e não vai brincar. Quer dizer, quando você tem sabedoria, você está à frente do pensamento daquela pessoa. Quando você não tem sabedoria, o que é que você faz? Você vai julgar a pessoa. Você começa a julgar aquela pessoa. Você não tem controle emocional. Você está brigando, você está acusando. Então, por você viver brigando, acusando, se privando, você acredita no medo. E aí, quando você fala e vê o que fala, você acredita que foi Deus. Onde Deus explica para você, eu não te dei o espírito do medo. Eu não te dei. Então, geralmente, as pessoas que confiam no próprio medo, porque foi pessoas desobedientes, foi pessoas que ignoraram a Deus, são pessoas ignorantes, são pessoas que não querem saber a razão do que elas estão vendo. Elas estão vivendo, a Deus dará. Elas estão vivendo e não estão entendendo nem a própria visão, nem a própria razão, porque elas pegam o sentimento dela, ela joga para um sentido da vida que ela quer ver a vida, e aí o sentimento já cronificou, a mente já cauterizou, e ela está sempre num sentido da vida que ela nem vai estar no presente, nem no futuro. A mente vai estar no passado. E pela mente dessa pessoa estar jogada lá no passado, o que é que acontece com ela? Ela está sempre sendo desprevenida, ela é sempre pega de surpresa, porque ela não se questiona, porque ela não rumina, porque ela não quer ver. Por isso ela já se torna uma pessoa briguenta, irritada, nervosa, porque ela não quer pensar nas suas próprias atitudes, na razão do que ela está sentindo, na razão do que ela está vendo. Ela ignorou a Deus, é isso que Deus explica. Quer dizer, ele criou a sua própria sabedoria. Ele criou, foi isso que Deus disse aqui a Jó. Ele criou a sua sabedoria, ignorou os santos, ignorou a Bíblia, não quis saber de Deus. Ele não quer Deus. Esse tipo de pessoa que ela acredita no medo, ela vai justificar o seu próprio medo. Então ela vai gostar de falar de pessoas. Ele vai não acreditar em pessoas. Veja a confusão mental que essa pessoa vive. Uma pessoa que ela é assim. Que ela não quer saber das coisas que ela está vendo. Que ela não se questiona. Que ela não fica
perguntando, meu Deus, por que isso? Que ela não pergunta, que ela não compara, que ela não olha, que ela não ora, que ela não quer saber o que Deus ensina, que ela está vivendo apenas pelo ver. Apenas pelo ver. Por isso, quando ele vê o que ele sente, ele vai dizer, foi Deus. Deus bem que me disse, eu bem que senti. Mas o que é que vai acontecendo com essas pessoas? O que Deus disse aqui, ele vai ficar um idoso sem conhecimento algum, como uma criança. Por isso você ouve falar que narcisistas são como crianças, carentes, com excesso de medo. Ele tem tanto medo, é tão carente, mas ele não quer ouvir. Mas ele não quer saber, mas ele não quer mudar. Ele quer viver pelas suas próprias razões, pelas suas próprias vontades. Quer dizer, fez vã o próprio medo. Não quis mudar, não quis se questionar, não foi curioso, entende? E aí esse medo nessa pessoa foi tomando conta. E quando o medo vai tomando conta, se torna essa pessoa ranzinza, carne de pescoço, que ela não vê, que ela não ouve. Por isso a Bíblia diz, tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Eles vão vivendo pela sua própria razão. Então, ele alimenta as suas próprias iniquidades. O pecado nessa pessoa vai crescendo, vai aflorando. Então, ela vai piorando emocionalmente, mentalmente. Por isso você vai perceber que ou é uma pessoa fingida, aquela pessoa que carrega excesso de medo, ou ela é fingida, ou ela é agressiva. Ela está sempre protegendo os próprios sentimentos, atacando as pessoas. Por quê? Porque confia no medo. Porque não quer saber nada que é espiritual. Porque não questiona a própria visão, a razão daquilo que ele está vendo. Então, o que é que ele vai fazer? Deus diz... Aqui no começo, porventura proferirá o sábio, vã sabedoria, ele só fala pelo interesse dele. Ele só fala pelo interesse dele. Então, esse tipo de pessoa geralmente vai cair na mão de um narcisista, de uma pessoa que é uma pessoa facilmente manipulada, é uma pessoa ou carente. Ela vai se submeter a qualquer tipo de relação, a todo tipo de relação. Porque ela não quer saber a razão do ser. A razão do ser. Ela não quer viver, ela quer se submeter. Entende? Então, todo medo ela vai adquirir ao seu próprio benefício. Ao seu próprio benefício. Quando você vê uma mulher dizendo, você precisa ter medo desse homem, e ela se submete, ataca o homem tendo medo dele, ela se submete porque ela não se conhece. Porque uma pessoa que ela se conhece e ela sabe que o medo não é algo bom, ela cai fora. A pessoa, ela cai fora. A pessoa que ela não se conhece, ela se submete, porque ela acredita que um dia isso vai mudar. Que um dia a história vai mudar. Que a pessoa um dia vai aprender a me amar. Mas se a pessoa usa o medo para me ameaçar, para me amedrontar, como essa história vai mudar? Não vai mudar, só vai piorar. Porque se o narcisismo, ele tem graus, dos graus vai para psicopatia. A pessoa não tem mais sentimentos. Ela quer apenas sugar, ela quer apenas manipular. Ela quer apenas vantagem. Ela só fala por ela não quer ouvir as suas razões, a sua opinião, os seus sentimentos, ele não respeita mais. Entende? Então, é um reino dividido, é cada um por si. É cada um por si. Então, quando uma mulher ela já tem conhecimento, quando é uma mulher que já tem conhecimento e ela já se conhece, pelo menos o mínimo que ela se conhecer e ela perceber que ela não tem natureza para se submeter a tudo que o homem quer e ela tem medo de falar para não apanhar, medo de falar para não perder e ela vai se submeter naquele relacionamento porque ela não se conhece. Porque a mulher que ela se conhece, ela não aceita isso. Ela abandona isso. Ela prefere viver, ela quer viver. E ela sabe que se eu preciso ter medo, se eu preciso me submeter, se eu não posso falar, se eu não posso ser eu, como eu vou ser feliz com esse homem?
tendo medo? Porque eu não me conheço. Porque eu acredito que o que eles sentem por mim é amor. Eu acredito. Porque eu não me questiono do que é o amor. Porque eu não busco. Porque eu não quero saber. Porque eu não tenho conhecimento. É isso que Deus explica. Então vai ser o quê? Vai ser vã o medo dessa pessoa. Ela não vai conseguir aprender com ele. Ela não quis mudar. Ela não quis saber, ela não quis almejar, ela não quis mudança. Ela acreditou se submeter, acreditou mudar o outro. Então ela confia mesmo no medo. Então como é que Deus muda isso? Deus explica aqui o que é que eu posso fazer com uma pessoa que não pensa, que não rumina, que não se questiona, que não confia em ninguém, que não quer saber, que não quer ouvir. É uma pessoa que está presa nos agrilhões. Entende? Então toda a experiência na vida dela vai ser vã. Ela não vai conseguir ajuda. Então ela vai estar o tempo todo olhando para o céu, clamando para Deus, exigindo, cobrando de Deus e alimentando o próprio medo. E alimentando as suas próprias iniquidades. Porque a pessoa vai piorando as suas iniquidades. Então a iniquidade não é a transgressão. É totalmente diferente. Na transgressão, eu tenho visão que eu estou mentindo por uma razão. Na iniquidade, não. Na iniquidade, eu não tenho mais visão da mentira. Eu tenho vontade da mentira. Eu tenho desejo pela mentira. Eu tenho satisfação pela mentira. Então, eu só vou ser feliz da forma errada. É isso que Deus ensinou aqui a Jó. Quem alimenta suas próprias iniquidades, ele fala pela sua própria razão, ele só ouve aquilo que ele quer ter razão, ele só fala dos outros, mas não quer falar dele, ele não sabe nada sobre alma e sobre espírito. Ele não sabe, por isso ele tem um medo como se fosse Deus, por isso ele tem um ciúme como se fosse amor. Por isso é uma pessoa desequilibrada, destemperada, temperamental, possessiva, manipuladora. Você entende o que Deus ensinou aqui a Jó com medo? Deus diz, ele limita a sabedoria do céu. Ele limita Deus, porque ele já se acha o próprio Deus na terra. Ele só busca Deus para ter vantagem, para ter lucro financeiro, para pecar mais. Mas ele não acredita que a palavra tenha consequência. Que ele precise buscar a Deus para alguma coisa, se arrepender de pecado nenhum. Ele não crê nisso. Em pecado, ele só vê o pecado dos outros, os erros dos outros. Por isso ele não aceita ouvir. E se não aceita ouvir, quando ele vê as consequências dos próprios erros, ele não vai entender. Porque ele é uma pessoa que alimenta as suas próprias iniquidades. Por isso, a visão não se submete mais à razão. Ele não consegue associar. Então, nessa pessoa, você vai perceber que ela só fala pela razão própria. Então, ela vai dizer, o que é que eu ganho se eu falar e o que é que eu ganho se eu não falar? O que é que eu ganho com isso? É uma pessoa que ela está sempre se privando. Ela não teve quem ensinasse, ela teve que aprender na raça. Foi uma pessoa ou abandonada ou negligenciada. Essa pessoa que tem excesso de medo. E ela adquiriu a iniquidade da vida dela, a satisfação da vida dela, a razão da vida dela, só quem vai ter é ela. Ela não vai conseguir confiar em ninguém. Porque se alguém disse a essa pessoa que ela ia viver algo ruim e ela viveu, ela já é indignada. Porque ela não teve quem ensinasse as consequências para ela ainda na juventude. Para a pessoa aprender que tudo tem consequência e ver a visão da consequência, isso tem que ser criado um alicerce na juventude da pessoa. Então, quem vem de um lado disfuncional não sabe sobre isso. Uma pessoa que ela é criada num lado disfuncional, a briga para ela é natural, a confusão para ela é natural, ela já é criada no caos. Ela já foi criada num lar de desunião, de traição, de mentira, de submissão, porque é uma pessoa que tem medo de falar, medo de apanhar, medo de ser. Ela tem medo de ser. Como ela não vai acreditar no medo?
Como é que ela não vai acreditar nos seus próprios instintos, na sua própria visão, se ela não confiou em ninguém na vida dela, na casa dela? Entende? Porque é que Deus usa algumas pessoas para ajudar outras pessoas. Porque aquela experiência que eu tive, nem todo mundo teve. E nem todo mundo que busca Deus busca com a razão da verdade. Tem pessoas que buscam Deus com a mentira. Ele não acredita em Deus. Ele já acredita no medo. Ele já acredita nele, por isso ele não quer Bíblia. Ele quer Deus, mas ele não quer Bíblia. Porque ele não sabe a respeito de transgressão e iniquidade. Então a satisfação dele dá razão a ele. Entende o que Deus explicou aqui a Jó? Ele ignora os seus próprios santos. Ele ignora o poder do sobrenatural. Aquilo que eu posso e aquilo que Deus pode. Porque aquilo que eu posso é mudar. Eu posso mudar de um sentido para outro. Se aqui não tá bom para mim, eu vou para ali. Se ali não tá bom, eu vou para acolá. Mas uma pessoa que se submete, uma pessoa que ela se submete, que ela não quer ouvir, que ela não quer falar, que ela vai buscar suas próprias razões, que ela vai ficar submissa a alguém, fingindo sentimento. Como essa pessoa acredita no amor? Como é que essa pessoa acredita no amor? Porque ela não se conhece. Então ela está buscando o amor de fora. O amor de outra pessoa. Então quando uma pessoa está buscando o amor de outra pessoa e ela foi humilhada e ela foi massacrada, ela vai acreditar em quê? Que o amor é uma destruição. O amor é destrutivo. Você está vendo o que é que o amor causa em uma pessoa? Amor não enche barriga. É assim que eles dizem. Pessoas que são cabeça de seitas, pessoas que são influenciadas em religiões que não aceitam o que a Bíblia diz, né? Líderes de seitas, você vai perceber que ele não quer saber de amor. Ele quer saber de dinheiro. Ele quer saber de ter. Ele vai dizer, amor não enche barriga, não. Você vai ver o que é que você vai conseguir com o amor. Você vai quebrar a cara com o amor. Que era isso que eu via. O que é que você está achando da vida? Do amor? Amor, o seu marido é seu dinheiro. Então quer dizer que o amor é ter. É a pessoa que não rumina, ela não pensa no que ela fala. Entende? Ela não se questiona, ela não tem sentimentos. Ela não tem sentimentos. Ela não se questiona o que ela sente, do que ela não sente, a razão do que ela vê. Ela justifica tudo o que ela vê na vida dela mesma, mas ela julga a vida dos outros. Porque é uma pessoa totalmente material. É uma pessoa que está com a mente cauterizada, então ela não consegue ouvir. Ela só quer ouvir aquilo que ela dê razão, aquilo que ela entende. Ela simplesmente, o que é que ela fez com a alma? O que ela fez com a alma, ela não se submeteu a Deus, ela privou Deus, ela limitou Deus, essa pessoa. Ela limitou Deus, porque ela quis manipular Deus como se manipula seres humanos. A pessoa só presta para essa pessoa se estiver fazendo o que ela quer. Você só presta para essa pessoa quando ela é psicopata ou narcisista perverso. Você percebe que você só presta se você fizer o que ela quer. Se você não fizer o que ela quer, você não presta. Ela não quer saber, ela não quer ouvir, ela não quer saber sobre ser. Porque já confia no próprio medo. Entende? Então quer dizer, se eu não tenho conhecimento, como eu vou ter sabedoria? Se tudo que está acontecendo comigo, eu condeno as pessoas. Eu me justifico. Eu não mudo. Eu finjo. Entende? São pessoas que não ruminam mais. E é por isso que ela não sabe a respeito de Deus. Porque ela não se questiona, porque ela não quer mudar, porque ela não quer se ver, porque ela não quer falar, porque ela só quer falar por ela. Por isso Deus explicou aqui a Jó. Quer dizer, vai proferir a sua sabedoria e vai privar a sabedoria de Deus. Por isso você vê tantas pessoas que elas não querem saber sobre o amor. Então ela tem o amor como fraqueza.
Amor? Amor não enche barriga. Amor não dá nada a ninguém. Porque as pessoas não confiam no que Deus explica. Entende? Então, se eu não acredito no amor, eu vou acreditar no medo. Eu vou confiar no medo. Eu vou me submeter a ele. Eu vou naturalizar os sentimentos ruins. Eu vou viver aflito. Eu vou viver medroso, eu vou ficar temido. Eu tenho medo até de falar. Eu tenho medo de mudar. Porque a mudança dói. Vai que eu mude e seja pior para mim. É assim que as pessoas pensam. E aí ela aprende a confiar nesse medo. E para ela sair dessa situação, se ela não busca Deus, ela não vai entender a razão desse medo. Por isso ela confia no medo. Entende? Porque não tem conhecimento. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela confia no medo. Porque ela fica estagnada no próprio sentimento. Presa. Então tem medo de reagir. A pessoa tem medo da reação do outro que imputa o medo na pessoa. Dominou aquela pessoa. Alguém dominou essa pessoa. Alguém privou essa pessoa. Dominou. Você não tem que falar, eu não quero saber. E aquela acusação e a pessoa foi adquirindo medo. Então, o medo que era menor, ele vai crescendo dentro da pessoa. A cada frustração, cada trauma, cada quebrada de cara, cada vergonha que a pessoa passou a vergonha, mas o medo tá ali dentro, no odre da pessoa. No sentimento daquela pessoa. E como vai sair? Se a pessoa não acredita mais no amor. Não acredita mais que a fala dê razão a nada. Ela só fala por ela. Ela esconde os próprios sentimentos. Entende o que Deus explica? O que Deus ensinou aqui a Jó? O que é que acontece com uma pessoa que ela aprendeu a confiar no medo? O medo vai ser vã. O medo vai ser vã na vida dessa pessoa. Ela não aprendeu com medo. O que lhe trouxe tanto medo? O que fez você confiar no medo? E por isso muitas pessoas desistem de buscar a Deus como Deus explica. Porque se Deus falar para você que você tem que mudar, a maioria das pessoas não quer mudar. Porque já acredita no medo. Porque não buscou conhecimento. Nem o conhecimento a pessoa buscou. Como ela vai entender se ela não tem conhecimento? Essa é a razão de Deus dizer para você: meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Por falta do conhecimento. Pela razão de não querer mudar, de não querer buscar, para pelo menos ele dizer, tem algo errado em mim. Tem algo errado em mim, porque eu já mudei, porque eu já tentei, porque eu já busquei. Então, se é algo meu, se é algo interno meu, só Deus muda. Mas aí quando eu não confio em Deus, eu fico ali. Não tenho mais para que mudar. Não tenho mais para que saber. Não tenho mais para que entender nada. E aí essa pessoa fica estagnada. Estagnada emocionalmente, estagnada financeiramente, em todas as áreas, porque a emoção da pessoa, estando cronificada, ela não tem equilíbrio nem para ouvir. Ela não quer sentir. Entende o que Deus explica a respeito desse medo? Do medo que foi cronificado de décadas. De vários traumas, de várias percas. Então, quem tem conhecimento, é mais fácil para Deus tratar. Mas quem não tem o conhecimento, ele prefere ficar ali, na indignação. A pessoa ficou estagnada, ficou indignada, insatisfeita, angustiada, privada. E por isso, esse tipo de pessoa, ela vai adquirir o medo como algo bom. Não sei se você conhece pessoas que são assim. Que adquiriu medo, não confia em Deus, não acredita na palavra, que a palavra tenha poder. E para eles vivem premonindo. Eles vivem premonindo. Eles acreditam na premonição. Nas suas próprias razões. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo.